Crianças e crianças, agora que eu já tô aqui deitadinho, cobertinho, porque eu tô com muito frio, eu vou aproveitar e falar sobre um lugar muito frio para vocês. Na palestrinha de hoje a gente vai falar sobre o regime stalinista. Onde, professor? Na União Soviética. Naquele lugar onde hoje é a Rússia e seus vizinhos, com nomes muito difíceis que geralmente terminam com Stalin. Vamos lá? Ai, professor, mas calma aí. A gente já não falou sobre a Revolução Russa? Sim, senhores, nós falamos sobre o surgimento daquilo que viria a ser a União Soviética. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar do desenvolvimento desse Estado, até que ele se tornasse aquilo que ficou conhecido por União Soviética, que anos mais tarde desmoronou e hoje já não existe mais. Mas a sua passagem pelo mundo foi bastante influente, deixou uma série de heranças e o estudo da mesma é bastante importante para a compreensão ainda hoje das estruturas que regem a nossa vida, nosso mundo, tanto nos âmbitos político quanto econômico. Professor, por quê? Por quê? Vocês me perguntam? Vou falar, vem comigo. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos da palestrinha de hoje? Primeiro, que vocês melhor compreendam o desenvolvimento do Estado Soviético. A gente, para isso, vai analisar a sua economia, além de problematizar os usos que esse Estado fez da propaganda, das artes e também dos seus métodos de convencimento, ou para ser mais específico, dos seus métodos de repressão, desde ameaçar alguém com um fuzilzinho até enfiar a enxada na cabeça do coleguinha. Nossa, dei spoiler, guardem essa informação, enfiar a enxada na cabeça do coleguinha. Enxada não, picareta. Professor, por que spoiler? Vocês vão saber já. Moços e moças, era uma vez o Lenin, aquele mesmo cara que em 1917 foi um dos líderes enquanto na Revolução Russa. Só que em 1924 ele faleceu, deixando um vazio de poder. Quando o maior líder daquele nascente estado bate as botas, fica um lugar vago. Quem ocuparia a posição de líder maior? É aí que surgem os nomes de duas grandes lideranças, galera, que já trabalhavam, já estavam associados ao partido, tá? São eles, Leon Trotsky, à esquerda, esse cara com o topete que vai até o céu, e ao lado dele, com uniforme e vestes, uma pegada mais militar, Joseph Stalin. Moços e moças, visualmente falando, já é de se esperar que a forma como esses caras agiam, deixavam de ser, o que eles faziam, o que eles queriam é bastante diferente, né? Só de bater o olho já dá para ver que as suas características diferiam muito. E isso não se resume às características físicas, mas também aquilo que eles pensavam, achavam, acreditavam, tá? Leon Trotsky, esse da esquerda, ele almejava levar o socialismo para o mundo inteiro. Ele acreditava que o mundo acabava de conhecer o sistema político e econômico mais justo, mais legal, mais igualitário que jamais existiu. O mundo precisava saber disso e gozar das benesses que vinham daí. Já Stalin, tanto quanto mais calculista, frio e até mesmo realista, optou por defender a consolidação da revolução e do sistema socialista, que é a sementinha do comunismo, no país onde ele nasceu, a Rússia, num primeiro momento, pelo menos, para depois, e só depois, e olha lá, pensar em levar para outros lugares. Não adianta nada ser um sonhador igual a Trotsky se no nosso próprio país a gente não conseguir consolidar, dar raízes profundas e bem estruturadas para a nossa revolução, para o nosso governo. De que adianta querer crescer se nós nem ao menos temos calcanhares fortes o suficiente para aguentar a estrutura do nosso corpo? A partir daí, galera, é aí que Stalin vence a disputa política. Então aquele vazio de poder que eu acabei de mencionar, deixado por Lenin, agora mortinho, foi ocupado por Stalin, que
para se manter no poder, acabou criando uma burocracia bastante rígida. Além, é claro, ele começou a governar com mão de ferro. E por burocracia eu quero que vocês entendam um sistema, uma estrutura estruturante de governo na qual tudo é organizado de forma que o Estado viria a controlar tudo. Quando a gente fala em burocracia, via de regra, ele vem acompanhado de algum teor pejorativo, porque logo a gente já pensa em aquelas dificuldades em conseguir alguma coisa, um documento legal, uma coisa relacionada ao universo jurídico, alguma coisa do tipo. E de certa forma está associado, realmente é um saco. A forma como o Estado, a forma como o governo se organiza, remete à burocracia. O Detran, o Departamento de Trânsito, os cartórios, etc, esse tipo de coisa. Stalin organizou o Estado soviético, ou seja, ele deu ossos àquele corpo soviético a partir da burocracia. E esses ossos, galera, eram bastante espinhosos, porque bastava você não ir muito com a cara dele para que a sua cara, por sua vez, viesse a ser detonada, tá? Moços, assim como qualquer ditadura, grande parte da sociedade perde uma série de direitos e os grupos que dirigem o governo passam a gozar de novos privilégios. Afinal de contas, se de uns é retirado, a outros é dado. É a partir de então que miséria, fome e desgraça assolaram grande parte da população russa e todos aqueles países que vieram a compor a União Soviética, enquanto que os dirigentes do partido encontravam-se no bem bom, no luxo, na exuberância. Nossa, professor, que injusto! Isso aconteceu só lá? Não, senhores, como eu acabei de falar, isso é característica de qualquer ditadura, galera. Mas para vocês compreenderem um pouco melhor sobre essas características, esses eventos, esses elementos em específico na União Soviética, no universo soviético, eu recomendo poderosamente A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Falarei mais sobre esse romance maravilhoso, uma tosse pra vocês, não é corona. Falarei sobre esse romance maravilhoso em um tópico específico na nossa palestrinha que vai estar toda organizadinha no Google Classroom. Vejam lá, leiam o livro, aproveitem que vocês estão trancados em casa e estudem. Crianças, como era a economia na União Soviética? Era assim. Stalin, pessoal, rompeu com as políticas econômicas que haviam sido criadas por seu antecessor, Lenin. Vocês se lembram, por exemplo, do um passo para trás para dar dois à frente? Os planos de Lenin giraram em torno daquilo. Se você não se lembra, assista a videoaula referente à Revolução Russa de 1917. Lá a gente falou sobre isso. E o que o Stalin colocou no lugar, professor? Seus planos quinquenais. Galera, a gente poderia destrinchar esses planos aqui e gastar toda uma aula só falando deles. Mas, como eu sou um professor que gosta de sintetizar as coisas, porque eu sou muito agradável, eu quero que vocês compreendam melhor a essência da história, se é que ela existe, né? Eu acabei aqui condensando para que vocês entendam de uma forma um pouco mais simplificada. Esses planos giravam em torno do que, professor? Grosso modo, girava em torno da centralização das decisões financeiras na mão do Estado. Lembre-se que o Estado é todo poderoso, ele manda em tudo, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. A estatização das empresas, ou seja, as empresas não tinham mais diretores, donos, CEOs, tudo é do Estado. O estabelecimento de metas de produção, olha só, além do Estado saber de tudo, tem todo lugar e ter tudo, é ele que define o que vai ser produzido, quando e em qual quantidade, além da coletivização forçada da agricultura.
Lembrem-se, os senhores, que a Rússia até o momento era largamente não urbanizada, tá? Grande parte da população ainda vivia no campo. A Rússia era, portanto, mais campestre do que citadina, mais bucólica do que urbana. Assim sendo, grande parte da população vivia nesses espaços. E tendo em vista que as coisas deveriam ser produzidas quando, onde e como o Estado mandasse, nada mais lógico do que reunir todas essas pessoas, despojá-las de suas posses e aglomerá-las em fazendas, em meios de produção organizados, preparados e que pertenciam ao Estado. Isso inclui, galera, as fazendas, tá? Se uma série de pequenos agricultores tinham lá suas terrinhas, a partir de agora essas terras iriam virar uma coisona só, que pertencia ao Estado, que dividia entre aquelas pessoas de forma a todas terem a mesma porção e o tanto e o que seria produzido seria definido pelo Estado, pelo Partido Comunista. Nossa, professor, então todo mundo passou a ter as mesmas coisas e a igualdade foi implantada de vez e as injustiças terminaram? Vocês são crianças ainda, mas é de se esperar que nem tudo é tão legal quanto parece. Galera, como eu disse para vocês, a coletivização foi forçada e tudo que é forçado geralmente é desagradável, né? Foi aí então que 100 milhões de pessoas tiveram que abandonar suas terras. Pensa que chato você ter que abandonar o lugarzinho onde você viveu a vida inteira e se fixar em fazendas coletivas, as kolkhozes. Não se preocupe, eu não vou pedir para que ninguém decore palavras em russo, porque até eu vou esquecer essa palavra assim que eu terminar essa aula, tá? Mas se por um acaso algum dia um ladrão vier na rua apontar uma arma para você e falar como que é em russo, não, tô zoando, não vai acontecer isso, tá? Moços e moças, passou de 10 minutos, então chega ao fim a primeira parte da nossa palestrinha. Assistam a segunda parte assim que vocês terminarem essa, tá? Vejam por completo, se não entenderam alguma coisa, vejam, revejam e vejam de novo. Se a dúvida persistir, entre em contato comigo. Agora, moços, fim da parte 1 e espero vocês na parte 2. Até lá!